Ninguém mais confia em evangélicos e nem na igreja. As pesquisas estão mostrando isso. E eu pergunto, onde é que a gente tá errando? A pesquisa Atlas Intel revelou que 72% dos brasileiros não confiam nas igrejas evangélicas e colocaram as igrejas no penúltimo lugar entre as instituições avaliadas. Congresso Nacional, Forças Armadas também estão entre os que mais perderam credibilidade. Mas o que nos preocupa é por que a igreja chegou a esse ponto? Nos evangelhos, as pessoas ficavam impressionadas com o jeito de Jesus, porque ele falava com autoridade e, como diz o evangelista Mateus lá no capítulo 7, não como escriba, não como religioso. A credibilidade dele vinha da humildade na postura, da generosidade dos gestos, do acolhimento amoroso a quem quer que fosse. A autoridade dele vinha da coerência entre o que ele falava e o que ele vivia. E é aí que nasce o problema de credibilidade, da falta de coerência. Será que a gente está expressando na nossa forma de viver aquilo que a gente prega? Tinha um tempo em que ser cristão era quase uma pré-aprovação moral. Ser cristão era ser alguém de confiança, com peso de palavra. Ah, lembra? Fulano é crente? Fica tranquilo, é sujeito de palavra, é honesto. Mas e hoje? Como está distante da característica que Jesus falou que a gente deveria ser conhecido, que era o amor. A gente prega o evangelho do amor, mas muitas vezes a gente se torna os primeiros a apontar o dedo da condenação ou escolher as teclas da ofensa. A gente fala sobre graça, mas nos falta paciência, misericórdia com quem pensa diferente da gente. Pior, a gente está defendendo méritos, meritocracia. A gente diz que segue um Cristo que acolhe, mas a gente rejeita qualquer um que pensa diferente. E pior, a gente está mais disposto a construir muro do que ponte. A gente proclama a justiça de Deus, mas a gente se cala diante da corrupção e das injustiças sociais que se aprofundam. A gente anuncia um Salvador que perdoa até os seus inimigos, mas a gente cultiva rancor, sede de vingança. A gente justifica a violência, o uso de arma, guerras de todos os tipos. E se Jesus não tem sido visto através de nós, como é que a gente pode esperar que o mundo confie na gente? Talvez a gente esteja falando demais sobre política, defendendo os nossos ídolos de estimação. Talvez a gente esteja gritando para impor credibilidade quando que a gente deveria para estar vivendo com coerência, com humildade, com autocrítica para construir credibilidade. Se a gente quiser mudar essa realidade, a gente precisa voltar imediatamente à essência do evangelho. Porque o mundo não precisa de mais discurso, precisa de vida que fale mais alto de qualquer discurso, precisa de testemunho. Afinal, se a gente perguntasse para Jesus sobre como deveriam ser conhecidos os seus discípulos, ele ia responder: isto conhecerão que sois meus discípulos, se eles se amarem uns aos outros. Aí a gente vai poder ser visto como foram vistos os discípulos da igreja de Atos, que aliás foram descritos como aqueles que transtornaram o mundo. E transtornaram por quê? Pelo seu estilo de vida, pela sua forma de ser, e credibilizava a mensagem que eles anunciavam. Esse é o nosso desafio. E que Deus, na sua infinita misericórdia, nos ajude nesse tempo tão complexo, tão difícil, mas também tão cheio de oportunidades.